Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris Prado, psicóloga clínica, e tô aqui hoje descabelada, meio suada. Acabei de fazer uma atividade física aqui em casa para desabafar um pouquinho, para falar um pouquinho desse período que a gente tá em casa, né? Que não deve estar fácil para ninguém. Pela primeira vez na vida, eu fico 30 dias em casa, assim, sem fazer nada. Posso dizer sem fazer nada assim, fora os trabalhos online, sem sair de casa para trabalhar. Eu, em 26 anos de trabalho mesmo, nunca tinha ficado tanto tempo, com tantas horas livres durante o meu dia. E nesse tempo que eu tô aqui em casa, tô usando para fazer algumas coisas que não dava muito tempo de fazer. Tentando estabelecer horários de exercício, horário de estudo, uma hora para leitura, hora para ficar com a minha filha, pra gente maratonar série, desenho. E aí na parte de se cuidar mesmo, eu vejo meu marido sempre falando: "E aí, já quando a gente vai ao mercado, comprou tinta de cabelo? Comprou tinta de cabelo? Vai tingir o cabelo? Eu tô vendo muito cabelo branco". E antes eu não deixava. E agora eu falei, nesse tempo que eu vou estar em casa, eu vou deixar pra ver o que acontece. Tem bastante cabelo branco aqui na frente, nas laterais. Demorou um pouco para aparecerem os cabelos brancos, mas eles estão aqui. Eu vou deixar. Tô deixando minha unha descansar também. Tô cuidando mais do básico. Até roupa para passar a gente tá deixando acumular aqui. Incrível. Porque eu fico pensando, eu vou passar roupa para quê? Muitas coisas a gente tá lavando, deixando secar bem esticadinho e usando porque a maior parte do tempo a gente tá passando em casa. Então tem umas coisas de roupa de trabalho que tá aqui esperando até o momento que eu vou passar essas roupas para poder usar para ir trabalhar. Tava falando com a minha filha ontem sobre essa questão do que você quer fazer quando voltar, quando a gente puder sair. A primeira coisa que ela pensa é ir ao shopping. Que seja ir ao shopping para comer alguma coisa no Starbucks e ficar olhando as pessoas andando, ver como vai ser. E pra mim, assim, não é essa necessidade, não é essa vontade. Não tenho essa vontade de fazer compra, de comprar nada pra mim. É como se eu estivesse revendo tantas coisas e vendo que não é isso necessariamente que importa. Vai ser estranho quando tudo voltar. Eu não sei como é que eu estarei como consumidora, em geral, sabe? Eu não tô vendo o mercado, supermercado como shopping, que a pessoa vai pra passear, vou lá pro básico e pro necessário. E aí fico me vendo, tô começando a me analisar como consumidora mesmo, pra ver como é que vai ser a minha postura depois que tudo isso terminar e que a gente voltar pra nossa vida ativa, nossa vida de antes. Não sei se eu serei a mesma pessoa. Provavelmente não. Isso é bom porque a gente começa a valorizar outras coisas. A gente começa a valorizar o contato com as pessoas e não mais ter coisas. Claro que o que preocupa muito é essa questão econômica do país, de como vão ficar as coisas daqui para frente, a questão dos empregos, não terão mais emprego, não terão renda, o que a gente vai precisar fazer é algo que a gente precisa pensar, muitas vezes pensar junto, se comunicar com os amigos, né? Através agora que tem vários aplicativos que a gente pode fazer reuniões, a gente pode ver as pessoas, é muito interessante, várias pessoas ao mesmo tempo. Então é muito legal a gente conseguir bater um papo sobre tudo isso. Isso vai ser bem importante nesse momento. E aí eu vejo muitas pessoas falando, poxa, tá difícil lidar com essa questão de ter criança em casa, elas já estão ficando cansadas, a escola não tá dando conta, muitas escolas decretaram férias, então tá difícil manter as crianças controladas, tá difícil para todo mundo. E aí eu penso em algumas atividades. Tem muita oferta de canais no YouTube, por exemplo, que tem yoga para criança, que é muito legal, atividades para crianças, atividades físicas para se fazer em casa com nenhum material, pouco ou nenhum material, né, que vocês podem fazer com as crianças. Inventar jogos mesmo. Eu até tenho um jogo que eu fiz com a minha filha quando ela era pequena, que se chama Saco de Histórias, que a gente fez, que é bastante interessante. Então, em outro vídeo eu vou fazer esse saco de histórias com ela, que a gente desenvolveu, foi bem legal. Um saquinho onde você vai pondo os personagens, desenha em quadradinho ou em círculo. Dentro desse círculo, por exemplo, recortado,
Vai ter o desenho de uma princesa, de um sapo, de um castelo, vocês vão pensando em todas as histórias que já ouviram, que a gente já ouviu, histórias infantis, e vão colocando esses personagens cada um. E aí a criança vai ter o tempo de pintar cada um desses, depois de recortar. Aí tem um saquinho de pano ou do que vocês tiverem, e aí vai tirando, quando tiver tudo pronto, vai tirando um, e aí a partir desse primeiro já começa a história. E um começa essa história, o outro tira um outro personagem e continua a história. E vai indo, é muito divertido. Hoje em dia, minha filha com 13 fala que não tem mais aquela imaginação que ela tinha quando ela fez lá pelos 4, 5 anos de idade. Mas eu acho que para as crianças menores vai ser bastante interessante. E tem adolescente que gosta também desse tipo de atividade e vai achar divertido. Pode colocar o personagem que quiser, não necessariamente personagens de criança pequenininha. Outra coisa que eu acho legal é para os adultos mesmo, esses canais de yoga, por exemplo. Eu acompanho muito, eu sigo muito, faço com a minha filha, com a Júlia, com a Pri Leite, que tem um canal no YouTube, que ela dá aulas de yoga, são curtinhas, 20, 25 minutos. É muito gostoso. As academias estão fazendo também, tem muita academia de CrossFit que está fazendo, tem muitos professores que estão dando aula online, então eu acho bastante interessante isso, porque está todo mundo preocupado em não deixar as pessoas em casa com aquela questão da ansiedade mesmo, do tédio. Porque se a pessoa está com muita ansiedade de estar em casa, ela começa a não dormir direito, já não pensa mais como era antes, não consegue se concentrar, começa a se sentir de certa forma inútil, começa a questionar um monte de coisa de si mesma, a autoestima vai lá embaixo, vem o medo, vem, sabe, nervoso, a pessoa fica mais nervosa. Então esses são alguns sintomas de ansiedade que a gente pode ter e que aí acaba prejudicando o convívio. E é a partir dessas atividades mais voltadas para a gente, para se acalmar, para se equilibrar, para se conhecer, que a gente vai conseguindo melhorar essa ansiedade. Então, leitura, tem gente que fala que não consegue ler, mas vale a pena tentar nesse momento, por que não? Que seja uma página por dia. Meditação, tem aplicativos que te ajudam a meditar, tem canais com meditação guiada. Atividades físicas, tem muitas opções, como já falei. Que seja cozinhar, que eu acho bastante interessante, cozinhar em família, é muito gostoso. E eu vejo muitas pessoas hoje me dizendo que estão comendo muito melhor nesse momento de quarentena, que estão vendo como vale a pena se cozinhar em casa, né? Dedicar um tempo para alimentação saudável. Tentar ver menos reportagens, ver 1 ou 2 vezes por dia, por exemplo, para você ter um resumo do que está acontecendo, não ficar tão fora, mas não ficar o tempo todo atualizando. A gente vê essas lives todas que tem, um monte de cantor, muita gente eu vejo que gosta, eu vejo pelo meu Instagram. Outra coisa que eu vejo muita gente falando também da questão da comida é que só pensa em comer. Vejo muita gente relatando de prédios que ficam ouvindo o tempo todo as mães desesperadas, falando que acabei de fazer café, já quer lanche, depois já quer almoço, depois já quer lanche de novo. Então tá todo mundo muito desesperado, focado na comida. É importante mudar. Quando começou a quarentena, minha filha, eu percebi que uns 2 dias, mais ou menos, ela ficou muito focada em comida. Era algo que desviava um pouco dessa questão da ansiedade dela. E aí, com o tempo, a gente foi controlando. A gente pode pensar também que é um momento de se fazer alguns cursos online. Tem muita oferta de curso online grátis. Parece, você pensa, que bobeira, curso curtinho. Não, mas é legal, tá acrescentando. Então, a gente pode aproveitar esse momento para redescobrir coisas, para aprender coisas. Vamos tentar fazer coisas diferentes a cada dia. Uma vez por semana você dedica ao estudo de algo que você quer conhecer novo, lugares que você quer conhecer depois que passar essa pandemia. Tem muita gente que tinha viagens programadas que agora não vão poder acontecer, para fora, que foca no Brasil, as coisas vão voltar no segundo semestre, então é bem interessante. Eu só tô aqui mesmo para dizer que é importante essa redescoberta e para desejar sorte para todo mundo. Que todo mundo alcance um equilíbrio necessário para passar por esse problema e para seguir em frente depois que tudo isso acabar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Um beijo!